pessoal, meu nome é Daniela Veloso, seja bem-vindo a mais uma aula aqui no meu canal. E hoje o tema da aula é o reino fungi. Nós vamos falar sobre esse grupo de seres vivos que até muito tempo foi confundido com plantas no passado. Inclusive, já cheguei até a ver livros didáticos, né, que existiam, que traziam os fungos como plantas. Qual que seria o motivo dessa confusão aí, classificando os fungos como plantas? Alguns fungos, eles são verdes, né? Então, antigamente as pessoas achavam que pelo fato deles serem verdes, eles tinham clorofila. Logo, eles pareciam aí com plantas. Então, por isso, essa questão aí da classificação errônea dos fungos lá no reino vegetal. Uma outra característica se deve ao fato de que alguns fungos do tipo cogumelo, quando você arranca esses fungos do solo, da matéria orgânica, parece uma estrutura que lembra uma raiz, mas na verdade são as hifas. As hifas são estruturas dos fungos do tipo cogumelo. Então juntava o fato deles serem verdes, mas a presença em alguns fungos dessas estruturas semelhantes às raízes. Por isso que no passado eles eram classificados como plantas, mas hoje os fungos eles têm um reino só para ele, que é o reino fungi, ou seja, eles apresentam características próprias. Por isso eles são classificados num grupo somente para eles. Para começar, para a gente falar aí sobre os fungos, precisamos falar que os fungos são eucariontes, né? Então, o que significa um ser vivo ser eucarionte? Quer dizer que ele tem núcleo, né? Diferente da bactéria, que é procarionte. Vamos só relembrar a aula lá de bactéria. As bactérias não têm núcleo. O material genético dela fica espalhado pelo citoplasma da célula. Já os fungos são eucariontes e eles possuem um material genético envolvido por uma membrana chamada de núcleo. Uma outra característica muito importante dos fungos é a forma de alimentação deles. Então, os fungos, eles não fazem fotossíntese, ou seja, eles não são autótrofos. Então, se eles não são autótrofos, eles não produzem seu próprio alimento, eles são heterótrofos. O que significa isso? Eles, assim como a gente, né? Assim como os animais, eles não produzem internamente a sua comida, o seu alimento, tem que se alimentar de alimentos que estão no ambiente. E os fungos, eles possuem uma forma peculiar de alimentação. Eles são classificados como heterótrofos por absorção. O que é isso? Eles conseguem absorver da atmosfera, do ar, matéria orgânica, né? Então, eles absorvem essa matéria orgânica. E isso é uma característica quase que exclusiva dos integrantes aí do reino fungi, né? Então, se a gente fosse classificar os fungos de acordo com a sua nutrição, ou seja, a sua alimentação, eles são heterótrofos por absorção. Há espécies de fungos que são unicelulares, ou seja, que só tem uma célula, que a gente só consegue ver com o auxílio de um microscópio. Porém, há fungos multicelulares ou pluricelulares. O que é isso? Quer dizer que eles têm muitas células. E a gente consegue ver, né, esses fungos, como por exemplo, os champignons, os cogumelos, aquele fungo que fica no tronco da madeira, que fica na matéria orgânica, que recebe o nome popular de orelha de pau. Então, esses fungos a gente consegue ver a olho nu. Continuando falando sobre os fungos, um grupo muito especial de fungos, né, lá do gênero Penicillium, eles participaram, né, de uma descoberta muito importante aí para o avanço da medicina, para o avanço da ciência no mundo inteiro, né? Então, esse fungo chamado de Penicillium, né, ele foi utilizado por acaso na produção do primeiro antibiótico lá por Alexandre Fleming. Então, os fungos também são usados aí nas indústrias farmacêuticas na produção de um medicamento que vai combater bactérias. Então, os antibióticos são medicamentos que combatem as bactérias. Então, mais importância aí dos fungos na produção de antibióticos. Nós podemos falar também que um dos papéis mais importantes dos fungos na natureza é o papel de decompositor. O que é isso? Eles fazem a reciclagem da matéria orgânica na natureza. Então, juntamente com algumas espécies de bactérias, alguns fungos, eles promovem a ciclagem de nutrientes na terra. Isso é muito importante porque se a gente pensar, se não houvesse esse processo de decomposição, todos os seres vivos, toda a matéria orgânica já existente no nosso planeta estaria aí, ocupando espaço, transmitindo doenças, né? Então esse papel de reciclagem da matéria orgânica feita aí pelos fungos e pelas bactérias é muito importante. Além disso, eles fazem a decomposição e levam para o solo nutrientes
que vem daquela matéria orgânica ali morta, né? Então eles têm um papel fundamental nessa limpeza da natureza. Alguns livros trazem a classificação dos fungos assim, ó, policiais sanitários da natureza. Né? Então, qual que seria o significado dessa expressão popular? Policial porque fiscaliza, sanitário porque está relacionado à limpeza. Né? Então, eles fiscalizam a natureza, eles limpam, eles promovem a reciclagem dessa matéria orgânica, ok? Um outro exercício que vem muito nos livros de ciência é uma imagem mostrando o interior de uma floresta e um tronco de uma árvore que caiu no meio da floresta, obstruindo o espaço. E aí tem uma placa, né? Natureza atuando, não retire o tronco. Quer dizer com isso? Qual que é o significado dessa imagem aí? Né? Então não precisa limpar a natureza, não precisa tirar aquele tronco que está obstruindo aquele caminho. Por quê? Existem seres, né, que são os fungos e as bactérias, que vão fazer esse serviço, vão retirar aquele tronco do meio da floresta como? Através de um processo extremamente importante chamado de decomposição, ok? Mas também, gente, há fungos tóxicos, né? Então, há fungos que são capazes de matar o ser humano e outros animais na natureza. Né? Então, há fungos que podem causar também alergias e há fungos parasitas. Fungos que parasitam tanto o ser humano quanto plantas, né? São fungos que parasitam as folhas, né, do café. Existem fungos, né, que parasitam a nossa pele, como, por exemplo, as micoses. Né? Então, há fungos parasitas, né? Lógico que há fungos, né, como a gente está falando aqui, de extrema importância, mas há aqueles patogênicos que podem causar uma doença ou que podem trazer algum malefício para o ser vivo, ok? Há fungos também que são usados na alimentação, como por exemplo o champignon, que é um fungo comestível. Há fungos que são usados na indústria alimentícia, na produção de pães, na fermentação de bebidas alcoólicas. Então, na produção de bebidas alcoólicas e também na produção de pães, são usados fungos microscópicos, chamado de leveduras. Esses fungos, eles realizam um processo chamado de fermentação, né? Então, o fungo, ele é usado aí na produção tanto de pães, massas, né, e bebidas alcoólicas, ok? Algumas espécies de fungos, eles também são usados na produção de queijos, né? No processo de finalização da produção de queijo, é adicionado alguns fungos ali para dar um sabor especial, um sabor atípico naquele alimento. Então, algumas espécies também são utilizadas nesse processo, ok? Os fungos, então, em resumo, eles são seres vivos muito importantes na natureza, exercem funções aí específicas nas cadeias alimentares, né, na nossa vida, é importante na nossa vida também. Nas cadeias alimentares, os fungos atuam em todos os níveis, desde o produtor, do consumidor primário, do consumidor secundário. Por quê? Junto com as bactérias, ele vai atuar em todos os níveis tróficos através de um processo chamado de decomposição. Então, eles participam ativamente das cadeias alimentares. E fungo, gente, ele gosta de ambiente abafado, com pouca luminosidade. Então, na nossa casa, pode ter fungo? Sim. Né? Então, os fungos, eles têm uma forma especial de reprodução que é através de esporos. E esses esporos estão no ar. Né? Então, se você tem uma embalagem ali que tem pão, por exemplo, né? Ou um outro alimento, e você fecha aquela embalagem e deixa num ambiente guardado, escuro, sem ventilação, durante uns 4 dias, quando você retira aquela embalagem de pão, por exemplo, você pode ver umas manchinhas, né? Que pode ser verde, que pode ser mais escura, aquelas manchinhas ali. Aquilo ali é alguma espécie de fungo, com certeza, que já está colonizando aquele ambiente. E como que aquele fungo foi parar ali dentro daquela embalagem de pão, né? Às vezes pode vir até contaminado da fábrica também. Os esporos estão no ar. Né? Então, às vezes, caiu ali na hora que você fechou aquele pão, esses esporos. E ali você forneceu as condições ideais para ele, que é um ambiente mais escuro, abafado, sem ventilação e a glicose do pão que ele vai se alimentar. Então, a esses fungos, que também são decompositores, muitas vezes nós chamamos de bolor, né? Então, ele vai embolorar ali o alimento. Até mesmo dentro da geladeira, fruta apodrece, alimentos estragam, extrato de tomate, às vezes a gente vê uma névoa branca nele assim. Pode ser também fungo, pode ser bactéria também, mas na maioria das vezes é um bolor que se instala uma camada parecendo de algodão ali dentro. Então, os esporos de fungos estão no ambiente, estão no ar, né? O desenvolvimento dele é quando ele encontra uma condição especial.
Por exemplo, aqueles pãezinhos do tipo bisnaguinha, eu já comprei alguns que já vieram mofados lá da fábrica, né? Então fica ar preso ali. No processo lá da fabricação, quando prendeu aqui aquela embalagem, fechou, lacrou, os esporos ficaram presos ali, né? Então ali tinha um ambiente ideal, sem ventilação, com um pouco de oxigênio e o alimento que é a glicose do pão. Então ali ele se desenvolve, ok? Bom, essa foi a nossa aula de hoje sobre o reino fungi, sobre os fungos. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar like nesse vídeo, compartilhar esse vídeo, né, com algum colega seu que está na mesma série, que também estuda, porque esse vídeo pode ser útil para ele também. E não se esqueça, né, de se inscrever no meu canal. Beijo grande para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!